Hoje é domingo de Ramos, aquele domingo que antecede a Semana da Paixão, que nós chamamos Semana Santa. A Bíblia diz que Jesus foi enviado pelo Pai na plenitude dos tempos. Ou seja, quando tudo estava preparado, na hora certa, no ápice, no momento oportuno, para demonstrar o amor de Deus para com as pessoas. E o propósito de Jesus ser enviado na plenitude dos tempos foi para livrar as pessoas da escravidão. O domingo de Ramos, ele também se adianta ao domingo da Páscoa. E a Páscoa é a festa mais importante para os judeus, lembrando-os de que lá no passado Deus os livrou da opressão, da escravidão e fez deles uma nação. É isso aí. Por isso, nós hoje queremos ler a palavra de Deus e aprender. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou acessar o seu smartphone no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48. Lucas é o médico amado e é, entre os evangelistas, aquele que coloca as coisas em ordem cronológica, nos ajudando a entender melhor a ocorrência de cada fato. Lucas 19, 28 a 48. Eu vou ler em partes. Mas o que eu quero comunicar com você hoje? O que Deus comunicou comigo? Eu fui às lágrimas preparando essa mensagem. Semanas. Eu fui às lágrimas, eu fui para o joelho e eu chorei diante de Deus, agradecendo a iluminação do Espírito Santo quando me fazia ver coisas tão importantes, tão ricas, tão transformadoras, tão atuais. Lá no versículo 48, a gente encerrando a história, eu ouvi quando as pessoas estavam ouvindo Jesus no templo. E já havia o plano de prender Jesus para matar Jesus. Mas os líderes não conseguiam fazer isso. Sabe por quê? Porque as multidões estavam próximas ali de Jesus. E elas estavam, diz o texto no versículo 48, que elas estavam fascinadas pelas suas palavras. Fascínio, encantamento. As pessoas estavam assim, meu Deus, o que é isso? Que palavras são essas? Por isso, desse texto eu quero destacar 5 frases de Jesus, 5 expressões da vontade de Jesus, 5 frases que revelam para você e para mim como é importante nós entendermos que Jesus é o rei, e o rei chegou, e o rei tem uma proposta, e o rei tem algo a nos dizer. Se você está nos vendo de manhã, ou de tarde, ou de noite, não importa. Onde, quando, com quem, sozinho, não interessa. O rei chegou. E o rei quer falar comigo e quer falar com você. 5 frases. A primeira delas pode soar estranho, mas é: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. É isso. Jesus disse isso, o Senhor precisa dele. Quer ver? Acompanhe no texto que eu vou ler agora, versículos 28 a 34. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui para mim. Se alguém lhes perguntar: por que é que vocês estão desamarrando o jumentinho? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Olha a frase de Jesus: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Exatamente. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram aos discípulos: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. É muito bom ouvir do rei que ele precisa de alguma coisa de mim.
Esses donos desse jumentinho jamais poderiam imaginar que eles entrariam para a história de Jesus pelos séculos e pelos séculos e pela eternidade. Eles tinham um jumentinho, e o texto diz que era um jumentinho novo ainda, ninguém tinha montado nele. Isso indica uma prioridade, isso indica primícias, aquilo que vem primeiro. Pois para cumprir-se a profecia lá do Antigo Testamento, Zacarias 9:9, é que Jesus precisava, ali no dia de Ramos, naquele domingo, entrar dentro de Jerusalém, montado num jumentinho, que não tinha sido montado por ninguém. E é por isso que o Senhor, preparando-se, disse: olha, vocês dois vão até a próxima cidadezinha, e lá em tal lugar vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Vocês desamarrem e tragam aqui para mim. E se alguém perguntar a vocês, por que é que vocês estão fazendo isso? Digam: o Senhor precisa dele. Que coisa maravilhosa! O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, precisa de alguma coisa que está comigo. Esse é o ensino que eu retiro daqui. Deus me conhece, conhece a minha família. Deus sabe dos meus dons, dos meus talentos. Foi Ele quem me deu essas coisas. Deus sabe daquilo que eu julgo ser minha propriedade, das minhas oportunidades, do meu tempo, dos meus dons, das minhas habilidades. Tudo isso foi Deus quem me deu, mas estão em minha posse. Mas o Senhor, o Rei, está entrando hoje e está dizendo para mim e para você: o Senhor precisa dele. Dele talvez seja para você o seu carro. Não para você ofertá-lo, não é isso que eu estou dizendo, não. Embora eu já tenha ofertado meu carro para a obra de Deus. Mas precisa do teu carro para levar pessoas, para conduzir pessoas, para ajudar, para socorrer pessoas. Deus pode estar precisando de alguma coisa que está em seu poder, sob o seu domínio, e você acha que é seu ou sua. Mas o Senhor, o Rei, está dizendo: ouça o Rei, hoje, Ele está dizendo: eu preciso de você, e eu preciso do que você tem. Nós devemos considerar que todas as coisas são do Senhor. A Bíblia nos afirma que o mundo e tudo que nele há pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Esta semana aqui na nossa igreja, a Primeira Batista de Campo Grande, o nosso irmão diácono Arão Salgado estava celebrando com os amigos, e ele fez uma live, e ele convidou as pessoas que eram queridas para ele, para ouvirem algumas coisas que Deus fez na sua vida. Por quê? 60 anos de batismo ele completou, 60 anos de comprometimento com o Senhor. E aí ele trouxe pessoas que celebraram com ele, e que deram testemunho de como Deus usou a vida do Arão e da Eusi na vida deles. É isso. Deus, o Senhor, o Rei, precisa de você. Não sinta que você não serve, que você é menor. Deus sabe de tudo que você tem, quem você é, e Ele quer usar você. O Senhor precisa dele. Foi aquela palavra de Jesus, mas hoje eu quero transformá-la para mim e para você. O Senhor precisa de você, o Senhor precisa de nós. Segunda palavra de Jesus, versículos 35 a 38, eu quero que você acompanhe comigo. É a palavra seguinte: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Você vai achar isso no texto bíblico. Versículo 35. Levaram-no a Jesus. Quem? O burrinho, o jumentinho. Lançaram seus mantos sobre o jumentinho. Quem? Os dois discípulos. E fizeram com que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, gritando, bradando. Por quê? Por todos os milagres que o Senhor tinha feito, que eles tinham visto. Perdão. E o que eles exclamavam? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Esta é a segunda coisa que precisamos ouvir de Jesus, o Rei que chegou e o Rei que tem algo a nos dizer. Ele está dizendo: eu sou eu mesmo, sou o Messias.
Foi assim que ele conversou com a mulher samaritana. Ela disse: nós estamos aguardando o Messias. Ele disse: sou eu. Ele é o Messias, ele é ungido, ele é o Salvador. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Há mais de 400 anos a profecia já dizia que Sião, que a cidade de Jerusalém devia se alegrar, porque o seu rei entraria de modo humilde, montado num jumentinho que não tinha sido montado por ninguém. E ele então estaria entrando na sua cidade. Ele seria o rei de Israel. Que coisa maravilhosa! Então não cesse de fazer como estávamos fazendo agora há pouco, cantando: o rei chegou. O rei chegou, não há outro nome como o dele. Vamos celebrar nesse dia a grande salvação que ele está dando a mim, está dando a você, está oferecendo a todos nós. Uma coisa importante é que lá no Salmo 24, 7 e 10, o salmista já profetizava: levantai, ó portas, as vossas cabeças, falando dos portais da cidade de Jerusalém. Levantai-vos, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória, é Jesus. Primeira palavra, eu preciso de você. Segunda palavra, celebre, cante hosanas, diga: bendito é Jesus, o Rei que veio da parte do Senhor. Celebre isso. A grande diferença que nós vemos ali naquele episódio, e eu quero ressaltar isso, é a expectativa das pessoas. Enquanto Jesus está entrando na cidade como rei, alguns pensavam: ah, que bom, agora Israel vai. Por quê? Sairemos do domínio de Roma, este rei, que é Jesus, ele vai nos libertar politicamente. Mas essa era uma expressão do coração das pessoas, não era o que Jesus tinha em mente, de jeito nenhum. A Bíblia mostra nos evangelhos que por causa dos sinais, dos milagres que Jesus vinha operando, especialmente na região da Galileia, muitas pessoas creram nele e começaram a segui-lo. E Jesus já tinha ido a Jerusalém outras vezes, mas desta vez, e porque esse é o epicentro da plenitude do tempo de Deus, quando ele estava para subir a Jerusalém, as pessoas perceberam que o momento político era outro, que o momento da nação era outro. Eles estavam clamando por libertação, e até os seus discípulos, e aqueles que ouviam falar de Jesus e dos seus milagres, criam que Jesus iria para Jerusalém para tomar posse política. Então muitos acompanharam o Senhor. E aí nós vemos o quê? A expectativa humana e a resposta divina. O que as pessoas desejam e o que o Deus deseja. Olha só, as pessoas queriam que Jesus assumisse um trono. Mas Jesus assumiu o quê? A cruz. Todos querem o trono, mas Jesus definiu-se por ir para a cruz, para morrer pelo seu pecado e o meu pecado. Ao invés de uma coroa humana de ouro, ele assumiu a coroa de espinhos, que fez sangrar a sua cabeça, que promoveu dor e sofrimento no Senhor. Mais uma coisa, eles queriam que Jesus assumisse um reino, o reino de Israel. Mas Jesus vinha para assumir o reino. O de Israel era terreno, era passageiro. Mas o reino do Senhor não é desse mundo. Ele transcende, ele vai muito além. Foi isso que ele disse a Pôncio Pilatos naquela semana, quando esse lhe perguntava: mas você é de fato o rei dos judeus? E Jesus disse: tu disseste, confirmando: sim, eu sou sim. Mas o meu reino não é daqui não. Não é esse reino pequeno que você imagina, não. Se eu quisesse, eu teria milhares de anjos para me defenderem aqui. Não, o meu reino não é desse mundo. Por quê? Não é um reino, é o reino. E ele é eterno. Glórias a Deus. E por fim, todo rei que assumia um reinado, uma cidade, uma nação, ele entrava naquela cidade num cavalo branco portentoso, mostrando poder, vigor. E com ele vinham os seus soldados, e também vinham as pessoas que ele havia suplantado, aqueles a quem ele havia vencido. E ele trazia às vezes reis com partes do seu corpo quebrados, cortados, olhos furados,
Às vezes eles eram executados na frente de todo mundo. Por quê? O rei entrava mostrando poder. Eu tenho soldado, eu tenho força, eu tenho inimigos vencidos. Mas esse é um tipo de entrada. Jesus não. Jesus não entrou então com um grande exército. Jesus entrou com a multidão dos discípulos. Você percebeu ali no texto? Então havia uma multidão dos discípulos de Jesus e eles exclamavam: salve, bendito, hosanas ao que vem em nome do Senhor, aleluias. Você viu a perspectiva humana e a perspectiva divina? É por isso que eu queria chamar a sua atenção, porque às vezes você fica buscando o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a cura, Senhor, eu quero a casa, Senhor, eu quero o casamento, Senhor, eu quero progredir na vida, Senhor, eu quero paz. Todas estas coisas são lícitas, mas o melhor é desejar o Rei, é celebrar o Rei e ouvir o que o Rei tem a nos dizer. Estas coisas todas Deus concede e faz. E você sabe, a bem da verdade, aquelas pessoas que estavam ali celebrando haviam acompanhado Jesus desde longe. E um deles possivelmente estava lá, que era Lázaro. A cidade era só 10 quilômetros dali. E Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus há pouco tempo. Agora você imagina a alegria de Lázaro poder celebrar Jesus, porque ele foi ressuscitado. Ele estava morto 4 dias na sepultura e o Senhor o tirou. Imagine aquele homem que estava possesso de legião de demônios lá na cidade de Decápolis, 10 cidades. Ele estava preso no cemitério, era a sua habitação. Correntes fortes não o detinham, ninguém podia com ele. E Jesus foi lá, atravessou o mar da Galileia só para salvar, para libertar aquele homem. Imagina ele, ou outros como ele, como estavam naquela celebração. O rei chegou e eu sei, eu experimentei do seu poder. Imagine aqueles que eram coxos, aqueles que não andavam. Imagine aqueles paralíticos que não podiam se locomover e eram discriminados porque eram doentes. Agora estão andando e eles também podem ir às ruas e podem celebrar: eu conheço o rei me tocou, o rei me curou. Aleluias. Pessoas cegas. Você já imaginou aquele cego que foi curado há pouco tempo, na cidade de Jericó, quando Jesus subia para Jerusalém? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora ele está vendo. Ele está vendo a multidão, ele está vendo o rei entrando, ele está vendo o jumentinho, ele vê tudo em cores, aleluias. É isso, a multidão dos discípulos de Jesus estavam celebrando o Senhor. Esse é o motivo. Talvez por causa da pandemia você esteja se sentindo cansado, estressado, deprimido, para baixo, desistindo. Para. Em nome de Jesus, lembra que o rei chegou. E o rei está falando para você: celebra, faz festa. Sabe o que eles diziam aqui? Bendito que vem em nome do Senhor, paz no céu. Interessante, por quê? Porque Lucas no início, no capítulo 2, fala: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Mas agora fala paz no céu. Sabe por quê? Porque há uma ligação da paz do céu com a paz na terra. A paz do céu que é Jesus chegou. O rei chegou. A paz chegou. A paz se instalou. Então você que está sofrendo, se curva diante do Senhor e diz: Senhor, eu conheço o rei. O melhor de Deus já veio, já chegou. E é Jesus. Celebre Jesus. Não perca tempo e nem inverta os valores. Pense que Deus tem o melhor para você. E o melhor já veio. O melhor é Jesus. A terceira frase, a terceira palavra do rei que chegou para nós hoje é: se eles se calarem, as pedras clamarão. Quer ver? Está no texto. Versículos 39 a 40. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, veja bem, a multidão era dos discípulos, mas no meio dessa multidão havia alguns fariseus. E eles disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. O rei chegou. E o rei falou: ouça o rei.
Se eles se calarem, as pedras clamarão. Interessante. O fariseu é o religioso. É o cara que pensa que não precisa de Deus porque a sua piedade é tão boa que Deus está pedindo um favor para ele. Que Deus está devendo um favor para ele, afinal de contas. Ele é tão religioso, tão justo aos seus próprios olhos. Para quê? Se ele cumprir a tabelinha do pode, não pode, se ele for uma boa pessoa religiosa, está tudo bem, não. Eles estão chamando Jesus de mestre. E os discípulos chamavam-no de Senhor. Foi isso que nós vimos na primeira palavra de Jesus. O Senhor precisa dele. Então os fariseus tinham essa relação relativizada com Jesus. Eles queriam era a religiosidade. Eles não queriam o rei da glória. Por isso é que ouvir Jesus sendo ovacionado, celebrado, fez com que eles falassem: olha, pode dar mal, pode pegar mal, as pessoas podem entender mal. Eles estão chamando o Senhor de rei, mas aqui tem um rei que é César, o imperador. Não. Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Essa é uma reflexão de Jesus que nos remete à grande comissão. Precisamos anunciar Jesus no poder do Espírito Santo. Ele disse: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo e me serão testemunhas, não pregadores, testemunhas, tanto em Jerusalém, como na região de Judeia e Samaria e até os confins do mundo, e tudo ao mesmo tempo. É isso aí, sermos testemunhas do que Cristo já fez na nossa vida. Ele é o Rei. Precisamos celebrar e precisamos ficar à vontade para fazer isso. Celebre o Rei. Se você se calar, até as pedras vão clamar. Contei uma história uma vez aqui na igreja e eu queria repetir hoje. Havia numa igreja bem conservadora no seu sistema de culto um irmãozinho que ele não suportava. De vez em quando ele ouvia uma palavra muito boa sobre Jesus e ele dizia: glória a Deus! Aí os irmãos no início olhavam assim, meio estranho, mas puxa vida, esse irmão não está se contendo, né? Mas aquilo aconteceu 1, e 2, e 3, e foi virando normal. E alguns irmãos tentavam mostrar para ele assim que, menos. Mas quem foi curado, quem foi libertado, quem foi salvo pela graça de Deus não se aguenta mesmo. E ele dizia: glória a Deus. Por fim, os líderes daquela igreja chegaram para o pastor e disseram: pastor, olha, é uma coisa chata, mas o senhor precisa dizer para ele se conter. E lá vai o pastor fazer uma visita para aquele irmãozinho, para dizer para ele: olha, irmão, o irmão pode louvar a Deus, mas talvez fale assim: glória a Deus. E aí aquele irmão foi até a casa, o pastor foi até a casa daquele irmão. Era um irmão que trabalhava no campo, um homem simples. Chegou lá na hora que ele estava justamente com a criação, com o animal, e ele estava no cabresto com o seu burrinho. Até parece o jumentinho da história de Jesus, não é? Estava lá com o seu burrinho, e aí o pastor, sem jeito, começou dando voltas, até que falou para ele, deu um recado. Aquele irmão se entristeceu, baixou a cabeça e disse assim: sabe, pastor, vai ser muito difícil isso. Porque Jesus fez tantas coisas na minha vida. Ele me mudou. Ele me transformou. Eu sou outra pessoa. A minha família é outra família. Então é difícil não dar glórias a Deus. Pastor, dá licença, pega o meu burrinho. Passou o cabresto, o pastor segurou assim, para o que ele quer dizer. E agora ele livre com as duas mãos, levantou para o céu e disse: glória a Deus. Glória a Deus, estou livre aqui pelo menos, para dizer glória a Deus, com toda a força do meu pulmão. Meu amado, não contenha os seus louvores e as suas expressões de adoração. O Senhor merece. E o Senhor está dizendo: o rei chegou e o rei está falando. Ouça, celebre, bendito que venha em nome do Senhor. E se alguém quiser calar você, diga: não posso. Eu não posso deixar de falar daquilo que vi e ouvi, daquilo que aconteceu comigo. Como aquele cego. O cego que foram perguntar: escuta, mas como que foi essa cura? E eles estavam querendo complicar, e ele disse: olha, eu não sei. Mas quem fez isso? Olha, eu não sei muito dele. Eu só sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo, glória a Deus.
Não vamos nos calar, irmãos, vamos anunciar nos pequenos grupos, vamos anunciar para os nossos familiares, onde nós trabalhamos. Nós não estamos trancados, irmãos, porque temos comunicação através do WhatsApp, através do Zoom, através de outras plataformas, o telefone. Vamos anunciar Jesus e vamos dizer: o Rei chegou, o melhor de Deus já chegou, aleluia. Mas a história continua. Quando Jesus chegou em Jerusalém, Jesus teve um grande momento emocional. Olha só. Versículos 41 a 44, o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou. A palavra grega não é só um choro normal. Ele chorou forte, a ponto de ser tomado de soluço, sabe? Você já viu uma pessoa chorando que ela não se contém, e ela soluça, e ela busca ar, e todo mundo está vendo, mas todo mundo celebrando o rei que veio e ele chorando. Por quê? Ele disse: ah, Jerusalém, se você compreendesse nesse dia, se você entendesse quem é que lhe traz a paz, sou eu. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão você e cercarão você de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. É isso. O rei chegou, e a palavra do rei para você e para mim é: ah, se soubesse, ah, se você soubesse o que te espera. Você sabe, Jesus já tinha chorado sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, se arrepende, se arrepende. Mas Jerusalém era dura. Olha só em Lucas 13, 34 a 35, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis abraçar você, todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram o meu amor. Ah, se você soubesse, Jerusalém, o que te espera. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até o tempo em que dirão: Deus abençoe, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo: olha, eu já passei aqui, e eu já disse que vocês são duros de coração. Já disse que eu amo vocês. Mesmo assim, vocês não me recebem como rei, e principalmente como Salvador. Vocês estão desperdiçando a oportunidade. E quando Jesus está dizendo isso, ele vai além e diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele está falando da destruição que virá sobre Jerusalém. E veio mesmo. Anos 70 da era cristã, o historiador Flávio Joséfo afirma: a invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano no ano 70 foi a tragédia das tragédias. Nada se compara àquela sangrenta e brutal invasão. Cerca de 600 mil pessoas morreram de fome ou de peste ou ao fio da espada. Mulheres devoraram as carnes dos seus próprios filhos. O cerco foi longo. Não havia escape, a cidade estava tomada. E quando por fim Tito entrou na cidade, lado de fora, cadáveres, porque as pessoas morriam, eles jogavam do muro para fora. Mas quando Tito entra dentro da cidade, o odor era terrível. Por quê? Corpos e mais corpos em estado de putrefação, podres. Gente, quando nós rejeitamos o Salvador, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Eu não tenho por pretensão, por medo em você: aceita Jesus, senão você vai morrer, nada disso. Mas a verdade bíblica é que quem crê em Jesus não entrará em juízo, mas quem não crê já está julgado. Quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho está sob condenação. O inferno
será bem pior que a tomada de Jerusalém e a sua destruição. Então o Senhor está dizendo isso. Aproveita a oportunidade. Ouça o Senhor nessa oportunidade agora, ou de manhã ou à noite, não sei onde você está. Mas creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Eu fiz isso um dia no meu quarto. Eu já era um cristão, já estava dentro da igreja, e eu entendia que eu era um cristão. Mas eu tinha um vazio na alma, eu não tinha certeza da vida eterna. Então um dia eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de Jesus, entra na minha vida. Gente, que coisa maravilhosa, eu estou aqui hoje por causa disso. Eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 68. A alegria que me tomou nunca mais saiu. Você sabe o que eu pensava naquela ocasião? Só em morte, suicídio, suicídio, suicídio. Mas quando eu me ajoelhei, quando eu agarrei essa oportunidade, a minha vida foi transformada. E eu ganhei propósito, eu ganhei missão. É por isso que eu estou aqui falando a você. Gastei a minha vida, estou gastando, e para mim nem existe aposentadoria de pastor. Por quê? Porque eu quero testemunhar, eu quero anunciar Jesus, e eu quero que você aproveite cada oportunidade. Pastor Ronaldo, no início desse culto, disse que nós estamos levantando uma oferta especial. Por quê? Porque na próxima sexta-feira será o nosso musical de Páscoa, o Sangue. E ele vai ser online, mas nós queremos que ele chegue em muitos lares de pessoas que precisam de Jesus. Na vida normal, antes da pandemia, a gente punha faixas, cartazes, comprava outdoor na entrada da cidade, mas agora tudo isso passou, agora é internet. E você sabe que a gente pode impulsionar, a gente pode colocar recurso financeiro para que muitas pessoas recebam o convite para o nosso evento. Então vai ser uma noite evangelística, e eu quero dar a você essa oportunidade. Eu vou fazer isso, de ofertar. E a sua oferta vai ser específica para isso, gasta nisso. Como que nós vamos saber? Você vai dar uma oferta do valor que você desejar. Se for R$10, você põe 10,10 centavos. Se for R$100, você põe R$100,10 centavos. Esses 10 centavos são a indicação de que a sua oferta vai ser usada para impulsionar, para nos fazer chegar a muitos lares. Quero que você faça isso. Abençoe a nossa cidade, abençoe as nações. Por último, a última palavra do rei. O rei chegou, e o rei tem algo a dizer. Ouça o que diz o rei: a minha casa será chamada casa de oração. Você sabe, o texto revela, versículos 45 e 48. Ele então entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo coisas lá. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuraram matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo. Por quê? Porque o povo estava fascinado pelas suas palavras. Há dois princípios aqui. Primeiro, o templo, a casa de Deus, é casa de oração. E segundo, é casa de palavra, de ensino da palavra de Deus. Nós, em nome de Jesus, precisamos abrir os nossos olhos. Por quê? Houve ali uma mudança de significado. Havia cambistas ali, e era lícito, era normal tê-los. Por quê? As pessoas que vinham de longe, quilômetros, centenas de quilômetros, precisavam ofertar no templo. Mas como é que você ia trazer o seu cordeiro ou as suas pombas? Era difícil. Então eles traziam o seu dinheiro, e lá iam aos cambistas converter na moeda que era usada no templo. Até aí tudo normal. O problema era o que faziam, abusando desse direito, ganhando muito mais. Se o preço era 1, vendiam talvez por 10 ou mais. Então estavam explorando as pessoas em nome da religião, aproveitando-se do momento em que elas queriam adorar, sacrificar ao Senhor. Então o Senhor Jesus virou a mesa dos cambistas. Por quê? Ele disse: isso não está certo. Vocês transformaram a minha casa em covil, em lugar de ladrões. E nós precisamos prestar atenção nisso. Nós não queremos de modo algum tirar o propósito original para o qual Deus nos estabeleceu.
casa de oração para todos os povos, acolher, receber, e nunca usar da exploração, da má fé, enganar as pessoas, vender bênçãos de modo algum, em nome de Jesus. Segundo, lugar de estudar a palavra. Você viu aí no nosso informativo que teremos a semana teológica. Que momento solene, bom para a gente aprender em casa, de graça, pela internet, palavras do Senhor, palavras da Bíblia, palavras de vida eterna. Eu queria chamar a sua atenção agora, concluindo, que o rei chegou. Que o rei tem coisas novas para fazer na sua e na minha vida. E que o rei tem algo a nos dizer. Primeiro, que ele é Senhor, por isso ele diz, eu preciso do que você tem. Segundo, ele é rei e ele diz, olha, eu sou o mesmo. Por isso pode celebrar. Você foi chamado para essa grande celebração. Terceiro, ele nos diz, olha, não se cale. Porque se você se calar, eu vou usar as pedras para clamar. Aliás, se você for em Jerusalém agora, você vai ver enormes blocos, pedras gigantes, que na destruição da cidade no ano 70 caíram e estão lá soltas. E elas são um testemunho físico, histórico. Elas estão clamando, Jesus passou por aqui. Outra coisa, quando Jesus entrou no templo, ele entrou pela porta dourada. Você sabe o que Ezequiel falou sobre isso? Ezequiel 44:2 diz assim, uma entrada singular e profética. E disse o Senhor, essa porta ficará fechada. Presta atenção. Essa porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada, glória a Deus. Esse é o testemunho da história. Se você for ao templo de Jerusalém, você vai ver os arcos da porta dourada, mas está fechado, tijolos de cima e embaixo. Sabe por quê? Porque por ela entrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Senhor profeticamente fez isso. Se o meu servo, se o meu ungido, se o meu rei entrou por ela, que ela seja lacrada como testemunho. Aleluias. Que coisa maravilhosa. O rei chegou. O rei tem algo novo para você. E o rei está falando com você. Ouça o que diz o rei. Nós vamos celebrar o Senhor cantando uma coisa muito linda. O melhor de Deus já veio, Jesus. O melhor já chegou, Jesus. Que Deus te abençoe. Ore na sua casa dizendo, Senhor, eu quero ser Jerusalém, a cidade da paz. O meu coração agora te recebe, para que o Senhor reine sobre mim, em todos os momentos da minha vida. Que Deus te abençoe. Aleluia.